Eduardo Matoso perguntou: professor, acha que vale a pena conhecer bem os textos sagrados de outras religiões abraâmicas, assim como a Bíblia? Com certeza. Assim, todo conhecimento que puder ser buscado, melhor. Você vai perceber que ao longo da vida você vai precisar e vai querer se especializar mais em um do que em outro, porque se você dedicar a mesma quantidade de tempo a, sei lá, 10 culturas, você vai ter um conhecimento muito superficial delas que é, tipo assim, inútil e pouco significativo pessoalmente, até em termos intelectuais, históricos, de pesquisa. Se você dedica a sua vida inteira para entender o cristianismo, ou só o judaísmo, ou só o budismo, ou só o budismo mahayana, ou só o cristianismo luterano, vai ser pouco. Uma vida é pouco. Então, assim, eu acho, né, e é o que eu pratico, que é mais produtivo, eu acho que rende mais. Produtividade é uma palavra péssima para usar nesse contexto, né? Mas deixa eu procurar uma metáfora orgânica mais primordial, assim, né? Mas para cultivar, vale mais a colheita, né? A frutificação de uma semeadura é, Agora o cara não vai de, parar de de, buscar a pes- metáfora perfeita. de pesquisa é muito mais frutífero, né? Você se dedicar a um vocabulário, você dominar um código simbólico de uma tradição, em vez de tentar entender o código simbólico de várias, né? Porque você vai acabar tendo um conhecimento superficial que no fim é palha, né? No fim das contas. Então, enfim. Mas claro que vale muito a pena você estudar o quanto for possível das outras tradições, não só abraâmicas, mas extra-abraâmicas, inclusive para compreender uma única matriz. Por exemplo, se você quer entender bem o cristianismo, é imprescindível ler Platão. É imprescindível ler textos judaicos apocalípticos, sejam canônicos ou extracanônicos. Então, para entender uma tradição, você precisa, ou assim, é, precisa é uma palavra forte, mas é muito é, iluminador, esclarecedor, você conhecer outras matrizes também. Até as que não têm nada a ver, é interessante para você fazer contrastes, para você perceber o que há de mais singular naquela tradição que você está se dedicando. E o que é algo mais persistente antropologicamente, né, que é algo mais comum e o que é algo mais incomum. Então, enfim, nada se desperdiça, mas no fim das contas eu recomendaria, tanto para propósitos acadêmicos de pesquisa, tanto quanto para propósitos filosóficos, espirituais, religiosos, escolher uma tradição para estudar com profundidade. Do Marcos Hack. Henrique, Memorial de Deus, o livro, é interessante para um ateu? Perguntando, imagino que ele deva ser ateu, e está Hum. perguntando se vale a pena um ateu ler este livro. E a Maiane, 3897, perguntou: vi hoje um pessoal falando que quem perdia esse jogo dos mesoamericanos era sacrificado. Será que procede? Sobre a segunda questão, né? Eu acho que, assim, eu não sei, mas eu imaginaria, se eu tivesse que apostar, que não há fontes suficientes para falar isso, porque a gente não sabe nem como é que funcionava o jogo, né? É, mas eu não sei, sinceramente não sei. Sobre a segunda questão, né? Sobre a segunda questão, quanto a dos jogos mesoamericanos. Quanto à primeira questão, se o Memorial de Deus é um livro interessante para um ateu, eu diria que o Memorial de Deus é um livro interessante para quem tem algum interesse pela história do antigo Israel e a história, consequentemente, que se expressa por meio da Bíblia e que, consequentemente, influencia tudo que se baseia na Bíblia, o que tem a Bíblia como uma matriz. Então, se você tem um interesse em entender o cristianismo, se você tem interesse em entender o judaísmo, se você tem interesse em entender o desenvolvimento histórico de religiões, se você tem interesse em entender a relação entre história e memória no desenvolvimento de tradições religiosas, como é que conforme muda a sociedade, muda também a relação com os textos produzidos. Ressignificados são os cultos, né? São as práticas.
novas leituras do passado são produzidas, né? Que soariam muito estranhas para as pessoas mais antigas, mas que as pessoas mais novas acreditam que é exatamente o que as pessoas mais antigas pensariam. Enfim, eu acho que é um livro muito interessante para quem se interessa por isso, independente de ser ateu, cristão, é, muçulmano, budista. É um livro que eu diria que eu recomendaria fortemente, porque independente da sua religião, da sua fé, crença pessoal, é um fato incontestável que a Bíblia tem um impacto absolutamente profundo na nossa sociedade, pro bem e pro mal. As nossas instituições, né, os nossos valores, independente de você gostar ou não gostar de alguns deles, ou gostar de uns, não gostar de outros, entender mais sobre a Bíblia, eu acho que é fundamental para qualquer pessoa que vive numa sociedade que é tão influenciada pela Bíblia. E a pergunta da Valéria, mandou um superchat, Valéria Pagani, vai nesse sentido, assim, dessa discussão mais filosófica. É possível conhecer a realidade de forma absoluta ou estamos presos à nossa própria percepção? Estamos presos à nossa própria percepção. O universo é mental? Não, assim, não é possível perceber a realidade de forma absoluta, até porque existe uma limitação fisiológica, né? Essa é uma coisa que quando eu tive contato com isso pela primeira vez, explodiu a minha cabeça, que é que os outros animais, os outros seres vivos, eles experienciam o mundo, eles percebem o mundo se apresenta para eles, digamos assim, de uma forma completamente diferente em todos os aspectos, em cor, em som, em sensação de tempo. Então a gente, por exemplo, tem células no nosso olho, nos nossos olhos, são cones e bastonetes, se eu não me engano, são 3 células diferentes para perceber cores, e tem umas lagostas do fundo do oceano que tem 9 células diferentes. Então elas percebem as cores de uma forma muito mais nuançada, elas veem cores que a gente não vê. Que a gente não vê. E aí tem até um conto do Lovecraft que é A Cor que Veio do Espaço, né? Você pensar numa cor que você nunca viu já dá uma travada, já dá uma bugada, né? Isso sem falar nas frequências também que a gente ouve ou não ouve. Então, só fisiologicamente, mesmo se existisse um ser humano que pudesse ver absolutamente tudo, ouvir absolutamente tudo, sentir absolutamente tudo que um ser humano pode sentir, né? E viver para sempre, ainda assim, ele teria uma impressão parcial, limitada e insuficiente da realidade. Entende o que eu quero dizer? É, então, e aí se você reduz isso à escala individual real, você viver mais ou menos 100 anos, né, com sorte, 100 anos de vida. Você vai estar em um ambiente específico, num local específico, geograficamente não podendo ocupar 2 lugares ao mesmo tempo no espaço, né? Com uma capacidade de atenção limitada. Então, assim, não é pouco, nós não somos pouco limitados, não. É muito.